um homem acorda repentinamente, completamente desorientado. Ele parece ter sofrido um acidente e, com dificuldade, se levanta para procurar ajuda. Depois de andar por um bom tempo, ele avista um carro passando e acena, desesperado. O veículo, porém, quase o atropela e segue sem parar. Ele finalmente alcança o carro e, ao abrir a porta, encontra a pessoa dentro dele já morta, com os olhos totalmente brancos. Desesperado, o homem pega o telefone e liga para a polícia. Quando o policial pergunta seu nome, ele não sabe o que responder e, em choque, desliga. Ele percebe que perdeu a memória devido ao acidente. Revistando seus bolsos, encontra uma carteira de motorista com sua foto e o nome Liam Hartwell. Porém, isso não traz nenhuma sensação de familiaridade. Para piorar, um corvo cai morto a poucos metros dele, também com os olhos brancos. Com medo e sem saber o que está acontecendo, ele se afasta rapidamente. Em sua busca por respostas, chega a um café e, para seu horror, encontra todos os clientes mortos, também com os olhos brancos. Ele acredita que um gás venenoso possa ser o responsável e tenta cobrir o rosto com a camisa, decidindo ir para o endereço que aparece em sua carteira de motorista. Quando chega em casa, percebe que vive sozinho, sem família, o que aumenta sua sensação de vazio e solidão. Após se limpar, vê alguém do lado de fora e tenta avisar a pessoa para entrar. No entanto, quando ela se aproxima, seus olhos ficam brancos e ela morre instantaneamente. Liam, agora em pânico, faz um experimento. Aproxima-se de um corvo e, a poucos metros de distância, o pássaro morre subitamente. Ele finalmente entende o que está acontecendo. Ele é a causa das mortes. Algo no acidente lhe deu uma habilidade sobrenatural. Qualquer ser vivo que se aproxime dele, dentro de um alcance de vários metros, morre sem que ele precise tocar. Sem saber como lidar com isso, decide se isolar na casa dos fundos para evitar mais vítimas. Durante a noite, enquanto tenta descansar, ele ouve algo do lado de fora. Ao verificar, vê uma mulher se aproximando de sua casa. Ela o vê e começa a se aproximar, mas Liam, assustado, avisa para que ela se afaste. Para sua surpresa, quando ela abre a porta, nada acontece. Nem ela, nem o cachorro que está com ela são afetados pela sua presença. Ele percebe, confuso, que sua habilidade pode estar desaparecendo ou funcionando de forma diferente. Ele ainda não sabe o que isso significa para ele ou para os outros ao seu redor. A mulher revela que também perdeu a memória, assim como ele. Ela acordou no mesmo lugar onde ele sofreu o acidente e, por isso, acredita que os dois se conheceram antes daquele momento. A única coisa que ela consegue lembrar é o nome de Liam, e por isso decidiu procurá-lo, na esperança de que ele pudesse ajudá-la a recuperar as lembranças perdidas. Mas, ao contrário do que ela esperava, Liam também não consegue lembrar de nada. Uma vaga lembrança começa a surgir na mente de Liam. Ele se lembra de algo que poderia ser importante. Ele e a mulher estavam em um lugar chamado Smithburg Oakdale. Decidem, então, ir até lá, acreditando que talvez possam encontrar alguma pista sobre o que aconteceu e sobre quem são. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Zona Mortal. Espero que esteja gostando. Comente "eu gostei", pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Quando chegam, descobrem que Smithburg é na verdade uma ponte. A mulher, de forma instintiva, lembra de ter estado ali com Liam antes e de ter jogado um pedaço de papel na água, um gesto aparentemente insignificante, mas que para ela parecia ter algum significado. Porém, depois de vasculharem a área, não encontram nada que os ajude a entender o que aconteceu. Decidem, então, voltar ao local do acidente, na esperança de encontrar mais respostas. Ao chegar ao local do acidente, eles se deparam com algo peculiar. Um pedaço de terra queimada, formando um círculo negro no chão. Percebem que não foi fogo que causou aquilo, mas algo diferente, algo inexplicável. Liam, com a mente ainda confusa, começa a lembrar de alguns detalhes do que aconteceu no momento do acidente. Ele se recorda vagamente de um raio que caiu sobre ele, e esse pensamento começa a fazer sentido, pois ele acredita que o raio pode ter sido a causa de sua habilidade sobrenatural. Ela, assustada e sem entender, começa a se afastar dele, temendo que a mesma coisa aconteça com ela.
Apesar de Liam acreditar que sua habilidade tenha desaparecido, ele logo descobre de forma assustadora que ela ainda está ativa. Quando a mulher foge, um policial aparece de repente e começa a fazer perguntas sobre a caminhonete de Liam, que foi encontrada no local do acidente. Nesse momento, enquanto Liam tenta alcançar a mulher, o policial cai morto de repente, seus olhos brancos como os das outras vítimas. Liam percebe, aterrorizado, que sua habilidade não desapareceu completamente. Mas há algo ainda mais estranho acontecendo. Liam decide realizar um experimento. Ele encontra uma cabra em um local distante e, quando a mulher se afasta dele, o animal morre instantaneamente. Isso revela uma nova e surpreendente verdade. A mulher, de alguma forma, possui uma habilidade semelhante à de Liam, mas com uma diferença. A habilidade dela é capaz de desativar a dele. Quando ela está próxima, as mortes ao redor de Liam não acontecem. Liam decide se submeter a exames médicos, apesar de ser um risco. Ele acredita que talvez isso possa trazer respostas. Ao chegar no hospital, ele faz uma tomografia cerebral e, enquanto aguardam os resultados, assistem ao noticiário na televisão. Uma reportagem fala sobre uma nova pista relacionada à morte do policial que Liam e a mulher haviam encontrado mais cedo. A polícia descobriu que o policial, antes de morrer, havia feito uma ligação para sua filha e, durante a conversa, ela revelou ter ouvido a voz de Liam. Isso levou a polícia até a casa dele. Lá, eles encontraram um corpo com os mesmos olhos brancos das outras vítimas e começaram a investigar mais a fundo. A polícia, após analisar os acontecimentos e as evidências, apontou Liam como o principal suspeito das mortes misteriosas que vinham ocorrendo na região. Quando ouviram isso, Liam e a mulher ficaram alarmados e decidiram sair do hospital imediatamente, mas perceberam que já havia policiais por lá. O médico que realizou os exames de Liam informou que seu cérebro estava normal, sem nenhuma anomalia. No entanto, 2 policiais começaram a persegui-los. Eles conseguiram escapar e, ao chegarem perto do elevador, a mulher viu pôsteres de pessoas desaparecidas e, distraída, acabou se separando de Liam. Ele entrou no elevador, colocando em risco as pessoas dentro dele, mas logo se reencontraram e fugiram do hospital. Em um local seguro, a mulher se lembrou de algo importante. O papel que ela havia jogado fora não era só um pedaço de papel, mas um pôster mostrando que ela estava desaparecida. Isso a deixou frustrada e confusa. Liam tentou acalmá-la, dizendo que ela estava apenas exausta e que sua mente estava confusa. Decidiram descansar um pouco. Na manhã seguinte, ouviram pelo rádio do carro uma notícia sobre o incidente do dia anterior. A polícia suspeitava que ela estivesse envolvida com Liam e revelou sua verdadeira identidade. Ela se chamava Rose e seu marido Sam pediu que ela voltasse para casa imediatamente. Rose decidiu ir até a casa de Sam na esperança de encontrar pistas sobre o acidente e convidou Liam para acompanhá-la. Ele hesitou, temendo colocar as pessoas em risco, mas acabou concordando. Chegando à casa de Sam, Rose pediu para ele entrar no carro e ouvir a situação. Inicialmente relutante, Sam acabou aceitando. Em um local isolado, Liam mostrou sua habilidade a Sam, que, surpreso, passou a acreditar que Liam não era uma pessoa má, como a polícia e a mídia haviam dito. Sam os levou para sua loja, onde poderiam se esconder temporariamente e tentar descobrir mais sobre as habilidades sobrenaturais de Liam e Rose. Enquanto conversavam, Liam encontrou um pôster com a foto de Rose, mas logo descobriu que não era ela, mas sua irmã gêmea, Lily, que estava desaparecida há mais de um ano. Rose, muito apegada à irmã, havia feito vários pôsteres para encontrá-la. Ela se lembrou de um momento de desespero, quando pensou em cometer suicídio. Foi então que Liam apareceu e a acalmou, levando-a para sua casa. Esse foi o momento em que os dois se conheceram. Rose percebeu que suas memórias estavam voltando. Enquanto Liam estava sozinho, uma imagem inesperada lhe veio à mente, trazendo de volta uma lembrança. Ele contou a Rose sobre um lugar afastado da cidade, em uma estrada, que ele considerava um bom local para refletir. Após esse flash de memória, Liam decidiu que iriam até lá, pois parecia ser o único lugar seguro para se esconder da perseguição policial. Ele sugeriu que Sam ficasse para trás, para agir como mediador entre eles e a polícia, tentando explicar os verdadeiros acontecimentos e, quem sabe,
resolver a situação. No entanto, Sam não concordou, pois não queria deixar sua esposa ir com um estranho. Quando Sam saiu, tomou uma decisão impulsiva e chamou a polícia para o local. Ao perceber isso, Liam e Rose se prepararam para fugir, mas já era tarde. A polícia havia cercado a área e conseguiu prendê-los. Durante a prisão, a polícia tentou separar Liam de Rose, o que ativaria, sem dúvida, a habilidade de Liam. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos dentro do alcance de Liam morreram instantaneamente. Aproveitando a confusão, Liam e Rose fugiram rapidamente, enquanto Sam ficou para trás, como testemunha, para explicar tudo à polícia. Eles chegaram a uma loja e assistiram a uma transmissão de notícias sobre um fenômeno cósmico. Um relâmpago vindo do espaço atingiu um ponto na costa leste. Embora a origem desse relâmpago fosse desconhecida, a notícia confirmava que aquele evento foi o responsável pelas habilidades sobrenaturais de Liam e Rose. Com isso, eles continuaram sua jornada. No entanto, algo incomum aconteceu. Um carro começou a segui-los. Preocupados, decidiram seguir viagem até uma cabana isolada que parecia ainda habitável. Quando perceberam, já era manhã. Liam saiu para caminhar e acabou chegando a um lago. Enquanto isso, Rose, que queria acender a lareira, encontrou uma caixa contendo um livro com vários cartazes de mulheres desaparecidas. Um desses cartazes era de Lily, irmã gêmea de Rose, desaparecida há mais de um ano. A descoberta foi chocante. Ao mesmo tempo, Liam teve uma lembrança perturbadora e a verdade começou a ser revelada. Descobriu-se que o responsável pelo desaparecimento de Lily era o próprio Liam. Ele a havia sequestrado e assassinado, jogando-a viva no lago. A revelação foi devastadora. Liam, na verdade, era um criminoso que se divertia sequestrando jovens mulheres. E com isso, seu próximo alvo era Rose, que estava agora com ele. A verdadeira história do acidente também veio à tona. Naquela noite, Liam tentou drogar Rose, mas ela resistiu, o que fez com que a caminhonete perdesse o controle e sofresse o acidente. Apesar disso, ambos sobreviveram. A revelação deixou Rose horrorizada e sem saber como reagir. Após o acidente, um relâmpago os atingiu, desencadeando as habilidades sobrenaturais de Liam e Rose. Quando Liam se lembrou desse evento, ficou horrorizado, incapaz de acreditar que ele próprio havia cometido um ato tão cruel e imperdoável. Enquanto tentava processar tudo, Rose apareceu, apontando uma arma para ele. Havia uma mistura de raiva e tristeza em seu olhar, e embora estivesse determinada a matá-lo naquele momento, não teve coragem de seguir adiante. Depois disso, os dois voltaram para a cabana, mas, para a surpresa deles, 3 pessoas apareceram para capturá-los. Uma delas era um homem que Liam havia visto na loja anteriormente. Em um confronto rápido, Liam matou todos os 3 sem dificuldade, mas, infelizmente, Rose foi baleada e ficou gravemente ferida. Desesperado, Liam a levou imediatamente para o hospital. Quando os enfermeiros começaram a cuidar dela, ele, consumido pela culpa e pelo remorso, atirou em sua própria cabeça, tirando a própria vida. A morte de Liam parecia ser o resultado final de sua mudança, um reflexo do relâmpago que havia alterado sua personalidade, fazendo-o sentir culpa por tudo o que tinha feito. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.